nesses grupos. Isso vai ter também o fortalecimento das atividades que vocês fazem, porque, naturalmente, isso gera mais visibilidade. É muito simples de fazer, não tem muita burocracia. Na verdade, nós temos um formulário. Esse formulário já faz as perguntas que você vai respondendo lá no próprio campo do formulário, e essas respostas que você dá, a gente já anexa ela junto ao processo todo que a gente está preparando, para que você venha se tornar um ponto de cultura na próxima etapa, quando a gente for fazer as inscrições, fazer as solicitações junto ao MINC. Então, é bacana, a Rose está aqui, eu vou pedir para... Josi está aqui, vou pedir para ela colocar já o telefone dela aí, para que você possa falar diretamente com ela, que ela pode te auxiliar nesse preenchimento. Você entra em contato com ela e ela vai te auxiliando nisso tudo. Belezura? Tranquilo. Francisco Clênio, está por aí, guerreiro? Clédio, desculpa. Francisco Clédio está por aqui? Oi, sou o Tia Cacá, FTA aqui, Francisco Clédio, Funiô, Jean. Aí, meu guerreiro. Awiri, guerreiro. Awiri. Estamos aqui, né? Então. Muito bom, né? Vamos compartilhar e nós todos se dedicar e se ajudar, né? Nessa iniciativa aí do Pontão. Viu, meus parentes? Nós tudo tem que se ajudar cada vez mais, que nossos ancestrais ficam muito satisfeitos com isso. O quê? Vai, Jean. Nhafô. Tem aqui também o Giovanni Dantas. Tá por aí, parente? Boa tarde a todos. Estou gestor de cultura aqui da cidade de Banzaí. E a pedido do secretário de Povos e Comunidades Tradicionais, o amigo Darnival, estou participando aqui da reunião também. Aqui no município, esse ano, através da PENAB estadual, tivemos 4 pontos de cultura na área indígena. Sendo 2 na Mirandela, quer dizer, 3 na aldeia Mirandela e 1 na aldeia Marcação. Giovanni, os representantes desses pontos de cultura já acessaram essa articulação que nós estamos fazendo para reunir todos os pontos de cultura do Brasil? Eu acredito que sim, porque a gente agora, na questão do Estado, a gente está na fase de documentação. Encerrou ontem. Sim. Eu até auxiliei eles, a gente conseguiu enviar toda a documentação. Agora aguardar os próximos passos da Secult. Maravilha. Eu gostaria de te pedir uma coisa, se for possível, para você convidá-los a ingressar no nosso grupo de articulação, porque aí a gente vai estar passando todas essas informações para todo mundo, e a gente quer fortalecer muito essa rede, e é importante ter a presença de todos os representantes dos pontos de cultura. Pronto, pode deixar, passo sim. Tá bom? Muito obrigado, meu irmão. Agradeço. Estamos juntos. Indiane Cruz, está por aí, Indiane? Por aqui. Cangui Queritu, Malva Canhaí, Edson Pidé Buion Cancá, Aibi Pidé Mangui, Ecudu, Guacanhaí. Boa tarde. Eu estou muito feliz, né, de estar aqui junto com vocês, somando dessa força. Eu sou a fundadora, né, e responsável pelo Espaço Subatequerá, e além do ponto de cultura, é uma escola livre, né, uma escola não formal, onde criei com o intuito de fortalecer a língua e a cultura do meu povo,
na qual eu vi a necessidade, né, que estava faltando nas escolas, tanto municipais quanto estaduais. E eu vendo essa necessidade, criei a escola, né, desde 2018, eu já atuo como professora voluntária, e não só como professora, né, também busco fortalecer os jovens e principalmente as mulheres, né, que têm menos visibilidade. Estou sempre buscando apoio, mas assim, às vezes a gente trabalha muito, mas acaba perdendo a oportunidade por não saber elaborar, não saber escrever um projeto, né? Então, um apoio como esse é importante para a gente, né? Para a gente buscar essa ajuda nesse momento, né? Quando tiver oportunidade, quando abrir editais e quando também tiver recursos, como você já acabou de falar, né? Que vai ter os pontos de cultura têm direito a 10%, e tem coisas que a gente perde por não ter essa informação. E eu fiquei muito feliz com essa iniciativa de vocês, né, de juntar todos os grupos. E assim a gente também se fortalece conhecendo outros trabalhos, outros pontos de cultura, e somando um com o outro, né, a união faz a força e juntos somos muito mais fortes. Buiona Tequié, muita gratidão. Muito bom, que bom ter conhecimento de ações como essa, né? Aí a gente percebe que dá mais sentido ainda o trabalho que a gente está tentando desenvolver aqui, buscando um acesso, que é um direito a todos, né? Essa política, a política cultural, ela é um direito de todos, mas são poucos que acessam, e a gente precisa mudar esse formato. A gente vai propor que haja uma desburocratização para que os pontos de cultura indígena acessem e gerenciem os seus recursos de acordo com o conhecimento que ele tem e a credibilidade que ele vai gerar dentro do seu povo. É muito, muito importante mesmo. Jadiel Pataxó, está por aí, guerreiro? Jadiel? Então, temos lá Jarluz Azevedo. Está por aí, guerreira? Ô, sim, parente, boa tarde a todos. Você falando aí, eu lembrando de um encontro que a gente teve, no encontro de música Pancararu, em 2021, e você falou sobre a política de cultura, né, a nível de Brasil, e toda vez que eu estava ouvindo sua voz aqui, eu estava lembrando dessa conversa, parente Jean, de como é potente, né, as palavras que a gente ecoa, e de como é importante que elas sejam plantadas como sementes, né? E aí eu vejo essa reunião dos pontões de cultura como essas sementes que você está colhendo agora, né, das palavras faladas em 2021, 2020, de mudar essa realidade do contexto da cultura do nosso país. Como você bem falou, é um projeto colonial o apagamento, né? E que bom que a gente está reagindo. Espero que a política de memória e cultura, que está sendo dialogada, abrace, né, com democracia, com respeito, com afeto, todas as memórias indígenas do nosso continente e comece a preservá-la, né? É muito triste ver o apagamento, muito triste ver o esquecimento, ver como é que a gente fala, a não inclusão, né? A não inclusão de nossas memórias dentro dessas forças que o Estado disponibiliza como os editais, né? Mas não só os editais, acho que esse diálogo, essa rede aqui vai fomentar, né, as memórias que estavam em curso de apagamento, e não só pelo edital, mas pela força da união,
da memória, né, de estar junto, lutando pelo bem comum, que é a nossa memória e nossa cultura. Eu estou em retomada, sou indígena de contexto urbano, nasci numa cidade pequenininha chamada Cruzeta, no sertão do Rio Grande do Norte. O único estado que não tem terra demarcada no Brasil. É muito triste saber disso e saber que nosso povo continua sendo excluído de tudo. Não sei por que o Rio Grande do Norte foi escolhido para esse, essa profundidade de apagamento, né, do Estado não reconhecer os seus povos e não querer nenhum centímetro de terra demarcada lá. Mas o sertão, assim como o Agreste e a Zona da Mata, está se levantando, né? Está tendo um levante indígena no sertão, do povo Caboré, né? Assim como teve dos Paiacus, dos Amarelão e de outros povos. E que bom que estamos aqui reunidos. Eu tenho um grande e profundo respeito, gratidão pelo parente Jean, pelo povo Pancararu, por todos os povos indígenas que estão em levante, pelas suas culturas, pelas nossas memórias. Arrou para nós muita força. A gente vai cadastrar aqui o movimento multiétnico de estudantes, o grupo de trabalho de estudantes indígenas, que está desenvolvendo um repositório de memórias indígenas para o estado de Pernambuco e que conseguiu aprovar um edital também para o repositório a nível de Nordeste, a nível regional. Inclusive, é muito bom estar nesse espaço, porque a gente vai compartilhar esse espaço com vocês para que todo o material produzido e aprovado, se não tiver onde colocar, pode colocar no repositório do Grupo de Trabalho Indígena. E não é só dos estudantes indígenas da universidade, é de todos os povos que eles representam, que nós representamos, e dos povos que ainda não foram incluídos. Arro, gratidão, gratidão por tudo, viu? Um abraço, parente. Maravilha. A gente percebe que existe muita coisa para ser feita. É importante que a gente entenda qual é a estratégia e o pensamento que os governos estabelecem. É muito importante a gente saber dessas estratégias para que a gente possa se preparar e atuar junto. Junto, que eu digo assim, a gente estar perto, saber cobrar, saber quais são os caminhos. As coisas mudaram um pouco e é muito importante a gente acompanhar essas mudanças. A política, ela muda muito. Então, acho que a gente estando próximos, acompanhando pelas representações que existem de indígena no país inteiro, a gente conseguir formar essa grande rede para a gente ir se fortalecendo. João Vitor, está por aí? Boa tarde, parentes. É uma alegria imensa estar aqui participando, né, desse movimento aqui. Sou novo, né, nesse movimento ainda, vai fazer 2 anos, mas já aprendi bastante sobre a história do nosso povo. Sou indígena potiguara, da Paraíba. Faço parte do Águas Potiguara, que nem Cristina falou, e é isso aí, só gratidão, valeu. Valeu, guerreiro, obrigado pela contribuição. Luiz Fred, está por aí, Luiz? Eu acho que o Luiz não está conseguindo conectar. Qualquer coisa, se voltar aí, meu parente, pode chamar aqui que a gente abre para você falar. Nayato Pinambá. Está por aí, guerreira? Nayato Pinambá. Maria da Ajuda, está por aí?
Renata Pontes. Bom, gente, os parentes não estão respondendo, acho que não sei se é problema com a internet, alguma coisa assim. Se eles retornarem aqui, eu abro para que cada um possa se colocar. Foi importante fazer essa rodada, ver que vocês estão atentos e atentos a esse chamado. Eu gostaria de saber se vocês têm alguma dúvida e alguma insegurança com relação ao formulário, ao preenchimento do formulário, para que a gente possa já ajudar agora, de repente, sanar alguma dúvida ou anotar para a gente dar uma resposta depois. Eu tenho uma dúvida, mas não é com relação ao formulário. Caso a pessoa seja reconhecida estando no endereço, depois a pessoa mudar de endereço dentro do mesmo território, tem que fazer um cadastro novamente? Não, aí eu acho que é só atualização mesmo de dados. Se não, necessariamente, olha, não precisa ter o espaço físico, sabe? O espaço físico é bom, se tiver, maravilha. Mas o ponto de cultura, ele estando dentro do território, ou ele sendo uma ação liderada por um coletivo indígena, ele pode ser reconhecido, independente dessa questão do endereço. Entendi. Gratidão. Mais alguma pergunta, parentes? Boa tarde a todos. Tá. Meu nome é Jucinaldo, sou cacique do povo do Malalá. Eu não sei se eu fui chamado aí, eu saí para me apresentar, mas aí da faixa aí já teve uma fala aí. A gente é um povo tradicional, vivemos no território desde sempre, desde o massacre, a gente vive no nosso território. E aí a gente somos um ponto cultural porque a gente vive agrupado com o nosso povo, nós temos nossa própria cultura, vive da nossa cultura, e esse cadastro é muito importante. Então, eu vejo, não tive acesso a esse cadastro, não sei se da faixa aí já consegui falar com alguém, porque ficou de colocar o número aí no chat, mas acabei que saindo aqui e eu não vi o número. Mas que a gente tem um ponto cultural aprovado para a construção, mas está em processo processo de marcar para fazer o levantamento, como é que vai ser essa construção. Mas aí, desde já, a gente já conseguindo fazer esse cadastro já é muito bom para a gente. Porque, pelo que eu vi aí que Jean falou, abre várias portas através desse cadastro. E é importante que a gente todos esteja vinculado nesse mesmo barco, para que a gente possa andar tudo pelo mesmo caminho, que a gente possa chegar mais políticas públicas para dentro do nosso território através da nossa luta. É isso. Maravilha, guerreiro. Olha, é importante a gente... Josi, tu tá por aí, tá ouvindo tudo isso? É importante já entrar em contato com os parentes do Tumbalalá para fazer o preenchimento dessa ficha também deles, para que a gente possa estar realmente com todo mundo incluso, né? Acho que uma fala dessa é muito importante também para todos nós, para que essa estratégia, né, de ir atrás dos nossos direitos chegue para todas as pessoas, para todos os parentes indígenas no Brasil, e para que o mais importante, para que a cultura seja mantida, seja preservada nesse lugar. Obrigado pela contribuição aí, meu parente. Vamos lá, minha gente. Alguém quer tirar mais alguma dúvida sobre o formulário?
Eu vou falar... Opa, por não, Jardim? Pode falar, guerreiro. Uma coisa que eu quero trazer para vocês aqui, ó, os editais estaduais ou nacionais, eles são excludentes. Eles colocam lá uma diversidade de coisas que não fazem parte do nosso dia a dia. Então, para quem mora no território e quer buscar, por exemplo, acessar um edital para fortalecer a cultura tradicional do seu povo, não tem brecha para isso. Eles pedem currículo para um cantador de terreiro, vamos dizer assim. Nós que somos indígenas sabemos dos nossos rituais. Os nossos cantadores não são como um cantor de sertanejo ou qualquer outro cantor que tem foto no palco, que é contratado, que ganha um cachê por isso, que tem comprovação de nota fiscal, um valor que está sendo solicitado o cachê. Os nossos cantadores e cantadeiras dos povos, eles cantam no terreiro, na tradição, e essas pessoas precisam de um reconhecimento. Outra coisa, ou os parentes que trabalham com a parte espiritual, que dedicam sua vida na manutenção, na proteção espiritual, cuidando das doenças dos parentes dentro do território, também não tem um lugar de reconhecimento para eles. O nosso objetivo é mostrar para o governo que a gente não tem que se curvar a esse modelo excludente de editais que a gente é submetido. É muito importante que ele reconheça que as nossas organizações social é diferente, é específica, e que nós precisamos acessar o que é de direito nosso de forma simplificada, porque quem burocratiza tudo são eles, e essa burocratização é uma forma de excluir, porque eles sabem que quem faz parte do mesmo universo deles conseguem. Existem pessoas que vivem só de editais, existem pessoas que captam recurso e têm projetos o ano inteiro para realizar. E essa realidade não é a realidade dos territórios, não é a nossa realidade. E através do ponto de cultura, a gente vai lutar e vai bater nas portas de quem for preciso para que a gente tenha a desburocratização dos editais, que para nós a gente nem quer edital. Acho que edital não é uma coisa de branco que tem que acontecer lá no universo deles, e no nosso universo as coisas precisam acontecer de acordo à nossa organização social. Esse é o grande objetivo. Se interem, se precisarem de material para ler, tem muita coisa na internet, podem dar uma pesquisada, como também construir o seu ponto ou pontão de cultura. Se você tem alguma insegurança, agora a gente tem esse aporte que vocês podem estar contactando diretamente o Pontão de Culturas Indígenas, na pessoa de Rose, que está aí à disposição para somar. Tem Ana também, que está sempre à disposição para tirar as dúvidas e para auxiliar também no que for necessário. É importante a gente construir mesmo essa rede e que ela seja participativa, que as decisões que a gente vai tomar e as ações que a gente vai fazer sejam partilhadas aqui com vocês e para que cada um possa dar sua contribuição. Jadiel, quer falar alguma coisa, meu irmão? Estou vendo aqui, Ailton levantou a mão. Vamos lá, meu guerreiro.
Ayrton Silva. Tá me ouvindo agora? Sim. Boa tarde, né, parente? E quero saudar todos os parentes na pessoa do Jean. É pessoa que eu não conheço ainda, tá? E saudar todas as parentas na pessoa da Josi, também uma parenta que eu não conheço. Mas quero parabenizar. Sou Ailton, sou potiguara, viu? Aqui da Paraíba, Litoral Norte, Baía de Traição. E sou também integrante do Águas Potiguara. E quero dizer a vocês que é um momento ímpar, um momento assim muito sucinto, um momento que a gente precisa cada vez mais estar forte, cada vez mais mostrar a nossa cultura, nossas tradições, que realmente é um ponto muito rico, muito forte também, e a gente precisa muito desse apoio para a valorização cada vez mais das nossas tradições. Digo a você que é um momento de muita valia, apesar de muitas pessoas ainda não conhecer um ponto de cultura, tem suas tradições, vive suas tradições, cultiva suas tradições e às vezes tem um espaço para poder divulgar ou para poder trabalhar e se fortalecer cada vez mais. Então, esse é um grande leque que eu tenho a certeza que abarca todo esse conhecimento. Então, através do ponto de cultura, é que se abre esse espaço para que você, parente ou parenta, possa mostrar, não só no interior do seu território, mas também para seu estado, para o Brasil, ou até mesmo fora do Brasil, a potencialidade da cultura e tradições do seu povo. Mas, para isso, é como o parente Jean disse, a gente precisa, ou então eles precisam mesclar algumas coisas, principalmente no que diz respeito aos editais. Às vezes, o edital, ou muitas das vezes, ele é muito burocrático. Então, também não é qualquer pessoa que escreve um edital, que preenche aqueles pré-requisitos. Então, ele precisa ainda ser mesclado de acordo com a nossa realidade, para que o nosso povo, quando eu falo nosso povo, eu falo povo indígena de todo o nosso país, que possa cultivar, que possa se beneficiar, assim, sem nenhum tipo de constrangimento e também nenhum tipo de problema. Porque, como o Jean acabou de dizer agora há pouco, os editais, ele tem ainda aquele vestígio europeu, entendeu? É aquela coisa do branco, que para a gente é coisa do passado. Então, a gente não precisa desses editais. A gente precisa que ele seja mesclado, sim, de acordo com nossa realidade, que o nosso povo tenha mais autonomia, que tenha mais um entendimento enfatizado realmente com as instituições para que possa futuramente ser beneficiado. Parabenizo a toda a equipe, a todos vocês, a todos nós, pela mega live. Espero contar sempre com vocês e estar sempre presente dando minha contribuição. Era isso e muito obrigado. Boa fala, parente, muito bem colocado. Olha, gente, uma coisa importante da gente saber. A Política Nacional Aldir Blanc, ela tem um recurso que é um recurso de bilhões, e ela é distribuída assim, 20% desse valor é destinado automaticamente para o povo afro-brasileiro, o povo negro. E 10% desse valor
é destinado para os povos indígenas. Isso foi uma luta que a gente foi traçando já depois da primeira Aldir Blanc, porque ela não contemplou nem metade dos povos indígenas. Tem estados, por exemplo, que não teve uma contemplação sequer de povos indígenas. E aí, nessa edição agora, que aconteceu no final do ano passado, já tinha essa lei em vigor. E muitos povos indígenas não acessaram esse recurso. E, naturalmente, esse recurso ele é transferido para os 20% dos povos negros do país. Então, se a gente estiver organizados, naturalmente, o Ministério da Cultura tem por obrigação de repassar esse recurso para todos nós. E só a partir de uma organização, do reconhecimento, tirando esse certificado, é que a gente vai poder acessar não só essa política da Aldir Blanc, mas também outros editais, outras premiações. O Museu dos Povos Indígenas abriu um edital no ano passado com um prêmio, que era para ser sem muita burocracia, mas ele está encontrando burocracia para poder distribuir esse recurso. Ou seja, nós estamos sempre atrás dessa questão burocrática e isso é muito difícil. O Ministério dos Povos Indígenas fez um edital ano passado também. Era para ter saído em agosto, até agora não saiu, tem previsão para sair em março. Por quê? Por causa da burocracia também, de como repassar isso. Então, a gente percebe que existe uma barreira muito grande que a gente precisa ultrapassar para que a gente possa acessar esses recursos. E uma coisa importante também, a partir do reconhecimento como ponto de cultura, você é uma instituição que terá representatividade. Então, muitas vezes, você não vai precisar do seu município. A gente sabe que tem municípios que têm uma sensibilidade maior ou que têm um desenvolvimento melhor nas pastas de cultura, mas a gente também sabe que muitas cidades não se atentam a isso e não têm sensibilidade para reconhecer as nossas necessidades e as nossas especificidades. Aqui mesmo, no município em que eu moro, não existe uma sensibilidade, e eu diria até também que um conhecimento para poder ajudar os povos indígenas a acessarem esses recursos. E se a gente for esperar pelos municípios, os nossos territórios não vão ser contemplados. Existe uma política mesmo de afastamento, de distanciamento, que é como se eles preferissem, ou para eles fosse melhor, que a gente não os incomodasse. Então, a criação, o acesso a esse certificado de ponto de cultura vai lhe gerar também uma autonomia. Uma coisa bacana de vocês saberem é que, sendo ponto de cultura, você conseguindo preencher os requisitos, você também pode ser um pontão de cultura e ter até R$300 mil por ano para gerenciar em atividades dentro do seu território. Isso independe de estado, isso independe de município. Então, são informações que a gente precisa ir acessando para que a gente possa dar continuidade às realizações dos nossos coletivos, à inclusão do nosso povo em acessar esses benefícios. Lógico, a gente sabe, independente disso, a gente continua realizando, não é à toa que a gente está aqui 525 anos depois, mas que é importante a gente acessar o que é de direito. Se você compra um miojo, uma lata de sardinha, você paga imposto. Esse imposto vai para o governo, uma porcentagem desse imposto tem que voltar para a gente através das leis, das políticas públicas culturais. E isso não está sendo distribuído de forma correta. Vamos nos fortalecer, vamos interagir, vamos trazer quais são as nossas dificuldades. É bom que vocês relatem para que a gente coloque tudo isso numa ata e para que a gente apresente ao Ministério. Olha aqui, ó, Ministério
da cultura do Brasil. Veja só, os nossos povos enfrentam dificuldades nesse sentido aqui. Como é que a gente pode resolver isso? E a oportunidade que nós temos de fazer isso é agora, através do Pontão de Culturas Indígenas, o único do país. A gente também tem que correr para que a gente não fique apenas com um pontão de cultura. Nós podemos ter vários pontões de cultura. E vocês, atentos, participando, entendendo, vão poder também buscar essa condição, certo? Mais alguém tem alguma coisa para colocar? Esse era o objetivo da live, dizer que quem ainda não preencheu o formulário, por favor, preencha, para que a gente possa agilizar esse processo. Se você conhecer aí na comunidade alguém também que está fazendo, que tem alguma manifestação coletiva indígena, indique para ele. Nós não vamos perder se no nosso território tiver 3, 4, 5 pontos de cultura. É importante que tenham os pontos de cultura, e a gente sabe que nós somos diversos. Às vezes um vai trabalhar com fortalecimento da língua, outro vai trabalhar com fortalecimento da música, outro da dança, outro, enfim, são muitas manifestações dentro de um território, porque se a questão for cultura, eu tenho certeza que a gente tem um caminho muito longo para trilhar aí. Vamos lá, Ailton, pode falar, meu guerreiro. Aqui nos Potiguara, aqui no território nosso, né, que compreende a cidade de Marcação, Baía Traição e Rio Tinto, aqui no litoral norte da Paraíba, a gente tem sim, meu parente, nós temos sim muitos grupos coletivos que trabalham uma dimensão de culturas. Desde a culinária, da dança, da música, do toré, entendeu? E isso precisa ser, sim, divulgado, precisa ser mostrado. E a gente mesmo, o Águas, pelo trabalho que tem feito e vem fazendo, que é um trabalho voluntário, há 4 anos, o Águas ele foi contemplado, sim, pelo Ministério dos Povos Indígenas, tá? Agora com um prêmio agora. Escreveu o edital e graças foi contemplado. Mas, assim, são muitas coisas que ainda fica sem esse conhecimento, sem essa interação, sem esse entendimento, e às vezes não sabe a quem recorrer. Então, está no ponto, né, e no momento dessas pessoas, desses coletivos se juntar. E se juntando, a gente fica cada vez mais forte e podendo conseguir mais recursos e mais recursos. Isso é bom para estimular, para divulgar e para o fortalecimento da nossa própria cultura. Agora, eu fui assim indicado, não indicado, porém colocou no grupo do Águas Potiguara, quem quisesse e pudesse participar. É por isso que eu estou aqui hoje, Aninha também, Cristina, né? João Vitor também, e a Cipitã, que também participou, vem participando também aí, mas foi esse intercâmbio que eu estou aqui, mas eu preciso saber, assim, de como chegar, de conversar, de dialogar, para poder também repassar para nossos parentes essa informação que eles não têm, pelo menos para divulgar que existe e tem como possibilidade de fazer tanto um ponto de cultura como um pontão, né? Um pontão de cultura. Se nós hoje somos um ponto de cultura, se for um pontão de cultura, melhor ainda. Então é isso, tá? Maravilha, guerreiro. Olha, eu vou pedir para você, se tiver número de telefone dessas pessoas, encaminhar um áudio para eles, dizendo, olha, parente, está havendo um cadastro para ter o certificado como um pontão de cultura. Entre nesse grupo aqui, pode tirar as dúvidas, pode também passar meu contato, passar o contato da Josi também, que está lá no nosso grupo, no grupo de articulação do Nordeste. E a gente sabe que os territórios, alguns territórios são grandes, e às vezes um ponto só não consegue dar assistência a todas as pessoas. Então não tem problema se fizer outro ponto em outra comunidade, sabe? E se for uma manifestação diferente, se é coletivo, então pode passar o contato, dizer que nós estamos aqui para sanar essas dúvidas e fortalecer essas movimentações dos territórios. Jadiel, vamos lá, guerreiro, pode falar.
Jadiel levantou a mão. Eu vou passar aqui, então, para os parentes Tumbalalá, para a Associação Tumbalalá, que levantou a mão também. Jadiel, qualquer coisa, chama aí depois. Eu queria ver aí, porque ficou de Josi colocar aí no grupo, no chat, mas não colocou. Eu deixei meu contato aí, no chat aí, quem puder, Jean puder pegar aí para entrar em contato, para a gente ver essa questão aí desse cadastro, para a gente fazer. E aí é importante que aqui nosso território é grande, extenso, mas aí quando a gente manter o contato, a gente pode estar divulgando. E também é importante que a gente seja colocado lá no grupo, que você falou aí. Sim. Estou anotando aqui. Jean, pode deixar seu contato também, Jean. Sim. 17. Aqui também, Jean, eu sou coordenador regional do Mupoíba. Aqui a gente também tem outros povos aqui que eu faço a coordenação, que eles não estão aqui nessa live, mas que aí depois do contato por WhatsApp aí para a gente ver como é que vai ser, eu posso estar divulgando para o outro pessoal, os outros povos. Maravilha, é muito importante, meu irmão. Muito importante mesmo. Eu estou anotando aqui e, na sequência, já passo para vocês, já incluo vocês no grupo. Eu vou deixar meu número aqui também, no chat. Oi, Jean, posso falar? Pode falar, guerreiro. Desculpa, é porque eu estou em movimento, aí eu estou acompanhando, geralmente eu acompanho pelo notebook, mas eu estou na rua, aí estou na cidade, aí eu estou tendo essa dificuldade. Então, eu queria te tirar uma dúvida, Jean. Por exemplo, o território é muito grande, e aí tem várias etnias. Vamos supor, o nosso território, Pataxó-Ranhan, no sul da Bahia, que é pau-brasil, Bahia, o que ocorre? Temos o Pataxó-Ranhan é porque mistura de povos, então tem baianãs, tem Camacamongoió, tem Quiriri, tem Pataxó, tem Tupinambá. Então, nesse caso aí, como é que fica essa situação? E outra coisa, eu estou também informando os parentes de outros lugares distantes, outras aldeias, né, de outras cidades que já trabalham com a cultura, que fazem a cultura, porém não tem esse espaço, essa oportunidade. Eu estou compartilhando com eles e me colocando à disposição para ajudá-los também num momento como esse. Essa é a minha dúvida aí. Como é que faz nesse caso aí? Olha, guerreiro, como eu falei anteriormente, acho que você como você está em movimento, você não conseguiu ouvir. É importante que, se é distante e são manifestações diferentes, que cada um tenha o seu ponto de cultura. Então, pede para esses parentes entrarem no grupo, solicitar esse formulário e ir acompanhando os processos juntos com a gente também. Porque, às vezes não tem como a gente dar conta, né, de um território todo, um território grande como é o território Pataxó. É importante que tenham mais de um ponto de cultura. E aí vai até ficar mais fácil também, talvez, para vocês conseguirem um pontão de cultura, para vocês terem um núcleo em que vocês tenham essa administração e o apoio necessário. Por isso, a gente está por aqui, conte com a gente, pode mandar mensagem lá no grupo, se você não for aqui, a gente pode mandar o link. Eu vou pedir para a Josi colocar esse link aqui, para vocês acessarem já. Grato. Então, o que ocorre? Na verdade, eu passei o link estou passando para esses parentes aí, né, inclusive de outros lugares, de outras cidades, e estou compartilhando o link para eles entrarem, inclusive acompanharem. E, assim, quando eu falo à disposição também, porque eu estou sendo ajudado, o que o parente falou agora há pouco, que nós somos um só, então nós temos que se unir mesmo para ajudar uns aos outros, porque a demanda entre nós, as dificuldades são muitas, né? E falta pessoas para poder atender as demandas. Eu vou te dar um exemplo, por exemplo, lá no museu, eu participei do plano museológico, estou participando do fórum do plano museológico, né, e a gente participou das logos, e aí eu me uni com outros cacique Ninauá, com o cacique da aldeia Ticuna, da aldeia Puri, para ajudá-los
mesmo em concorrência, digo concorrência a mim, porque eu também estava participando, criando logos para o projeto, para o plano museológico, então eu não olhei a disputa, eu olhei o importante é nós nos unirmos e nós somarmos e estarmos na frente dessa batalha, entendeu, Jean? Oi? Estou entendendo, guerreiro. Deu para escutar? Então, aí a gente, na verdade, assim, passar essas informações para os parentes, né, e fortalecer a nossa causa, como você está falando aí, Jean, está muito feliz nas suas colocações, Bom, assim, você guerreiro, fala de uma forma então que a gente fala já já. A gente consegue compreender e a gente consegue entender a sua mensagem, né, e é muito bom termos essa segurança aí. Grato. Valeu, meu irmão. Esse é um desejo mesmo do meu coração, assim, que cada um de nós possamos ter esse reconhecimento para que a gente possa fomentar o nosso território. Tem uma coisa que está acontecendo em nosso meio que é preocupante, que é a gente transformar todas as nossas ações em uma ação para exibir para a gente não indígena. É como se a gente só tivesse valor se for reconhecido pelo não indígena. E isso, às vezes, faz com que a gente não crie um público entre nós mesmos, sabe? E é muito importante que a gente esteja atuando dentro do território para o território. Não, se acontecer de alguém conseguir furar a bolha, ficar reconhecido nacionalmente, isso é consequência do trabalho. Mas a gente precisa da produção dentro do território, da manutenção dentro do território, do repassar dos saberes, dos aprendizados e da importância da nossa cultura dentro do nosso território. Se você um dia chegar a começar a ser convidado para ir para outros países, para ir fazer apresentações em outros estados, isso é consequência. Mas, independente disso, a gente tem que fortalecer as bases. E eu vejo nessa construção, né, dessa rede dos pontos de cultura indígena, uma grande possibilidade da gente se fortalecer em rede. Vamos dizer que vocês lá em Pataxó tenham uma manifestação que venha participar aqui da Mostra Pancararu de Música, que as realizações lá dos parentes Potiguara troquem com os parentes da Tumbalalá, e assim sucessivamente, que a gente vá conseguindo promover essa interculturalidade e essa troca de saberes e de fortalecimento entre nós. Por isso que eu estou dizendo que quem vocês puderem, souberem que desenvolve um trabalho sério, que precisa desse reconhecimento, que precisa desse apoio, se juntar a nós, é muito importante para que a gente tenha um número bom de representantes, para que a gente diga lá ao MIN que, olha só, nós temos aqui, em cada povo do Nordeste, pelo menos um ponto de cultura para certificar. E isso pode ter certeza que vai abrir mais as portas para todos nós. Tudo certo? Então, alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa para colocar? Jean, eu tenho só uma pergunta. A gente, pelo que eu compreendi, né, esse nosso primeiro contato aqui, ele vem como também uma questão de indicação, né, para os parentes que desejam estar cadastrando, se cadastrar, enfim, né, se articular com relação a ponto de cultura. Eu acho que eu compreendi no início da tua fala que teremos outras reuniões, não é isso? Nós teremos uma reunião dessa com todas as regiões, mas nós temos uma pessoa que está disponível para sanar as nossas dúvidas, as dúvidas de vocês, que a gente separa os trabalhos aqui por equipes, né? Eu coordeno a equipe de articulação. Por exemplo, vocês chegaram aqui através de uma movimentação que eu fiz a nível nacional, pedindo para as pessoas e indicando onde tem um ponto de cultura no território, onde tem uma ação coletiva. Essa mensagem ela foi chegando a vários parentes e a gente foi fazendo esse grupo
para que a gente pudesse realmente incentivar vocês a terem o certificado, quem não tem, e quem já tem um ponto de cultura, que ele está desabilitado, porque os pontos de cultura, eles é uma ação, acho que desde 2004, e nas primeiras edições foi muito difícil pela questão da burocracia, como eu já tinha falado anteriormente, principalmente para nós, povos indígenas. E aí agora a gente está fazendo essa busca ativa para que a gente apresente essas dificuldades e para que a gente tenha uma forma mais simples da gente poder acessar essas políticas e para que a gente não fique presos à burocracia e que essa burocracia também não venha desanimar a gente, sabe? Colocar a gente num lugar, não vou acessar não, porque a gente nunca consegue, é uma dificuldade tão grande para conseguir realizar as coisas. Então, esse é uma grande movimentação para a gente fazer esse levantamento dessas questões, para a gente fazer esse mapeamento e para a gente fazer esse cadastramento dos novos e o recadastramento de quem já tem o ponto reconhecido. Mais alguma coisa? Eu vou deixar, vou anotar aqui. Com relação a quem já está cadastrado, só uma pergunta, e aí eu prometo que eu paro. Com relação a quem já está cadastrado, no nosso caso, né, desde outubro do ano passado, como funciona a questão de atualização? Ela acontece anualmente ou você só faz uma vez? Então, se você já tem o ponto reconhecido, você já está lá no mapeamento. Já está, por exemplo, a gente compartilhou lá no grupo um painel que mostra onde estão todos os pontos de cultura, e você consegue ver lá o seu... Pelo mapa do Brasil, né? Você consegue, a partir do mapa do Brasil, e foca no estado, pode procurar por estado, por nome também de grupo. Achei bem interessante, eu estava fuçando antes de entrar aqui. Aí, ele já estando reconhecido, agora é só aguardar realmente para a gente conseguir que esses outros painéis também tenham seu certificado, para que a gente possa começar a ir buscar realmente os nossos direitos, sabe? E que esses direitos venham através dos nossos pontos de cultura, certo? Certo, gratidão. Eu estou anotando aqui o número da Rose, 8118-4954, 4954. E aí vocês podem pegar esse número aqui e falar direto com Rose, porque ela vai te auxiliar a fazer esse preenchimento. E também colocar você no grupo. Eu vi que algumas pessoas já colocaram um número aqui, né? E a partir desse número aqui, vocês podem entrar em contato com ela. Esse é o trabalho da equipe da Rose e da Ana também, para que elas sanem todas as dúvidas e ajudem no preenchimento desse formulário. Lembrando que esse formulário é para o mapeamento. O reconhecimento, o certificado, ele vai acontecer quando a gente terminar esse processo de mapeamento, e aí a gente vai para outra instância, que é procurar o Ministério da Cultura e fazer o reconhecimento, tirar o certificado de quem ainda não tem. Podem compartilhar, e o que tiver de dúvida pode tirar agora. Eu não sei se tem, até porque eu não estou no grupo lá, mas se vocês tiverem um card, né, informando que vocês estão realizando esse estão fazendo esse mapeamento, né, que está aberta essa questão da inscrição para os pontos de cultura, seria importante colocar no grupo, e a gente, enquanto organizações que já faz parte do ponto de cultura, ou que pretende fazer, a gente pode estar divulgando dentro do nosso território também. Acho que é uma forma da gente chegar a alcançar um pouco, assim, de mais grupos, né, que mais grupos somem essa luta. Com certeza. Tu queres colocar teu número aqui, parente, para eu colocar você no grupo? Eu já coloquei, Cristina Potiguara. Ah, tá. O Elia Quinto falou aqui, ó, esse card está no Instagram, falando sobre esse mapeamento. Você tem Instagram, parente?
Tenho. Coloca o link ou coloca o nome aqui do Instagram? É Pontos de Cultura mesmo? É Pontão de Culturas Indígenas. Ele aqui, é possível colocar o link aí do Instagram e o link do grupo? Seria interessante se colocar todas as pessoas que estão querendo, né, no grupo e lá colocar o link do Instagram. Eu também não tenho conhecimento com esse Instagram, não. Tá aqui, ó, o link do Instagram, @Pontão de Culturas Indígenas. Vocês podem acessar o Instagram, acho que não dá para colocar o link do Instagram aqui, mas vocês podem acessar esse Instagram, @Pontão de Culturas Indígenas, e lá também vai ter o link para você ingressar nessa comunidade no Nordeste, do Nordeste. Lá é descrito assim, tem região Nordeste, região Sul, Sudeste, Centro-Oeste, enfim. E aí você entra na comunidade do Nordeste, porque lá a gente compartilha todas as informações, todas as atualizações que vão acontecendo, a gente vai compartilhando lá. Pronto, consegui acessar. Sim. Maravilha. Já está com a mão levantada ainda. Você quer falar alguma coisa, guerreiro? Bom, gente, se ninguém tem mais nada a acrescentar, eu espero que essa tarde tenha sido interessante, que a gente possa ter construído aqui. Eu acho que nós construímos um laço ainda mais forte, onde nós podemos conhecer melhor os interesses de vocês. E aí eu me coloco à disposição e já coloquei o telefone aqui da Rose, e vamos seguir compartilhando com os outros parentes, com as outras comunidades, para que eles possam acessar as informações também, e que a gente possa realmente estar caminhando firme para a gente ter resultados positivos. Olá, oi. Pois não, guerreiro? Jean, aproveitando para agradecer a você aí, a Ana, agradecer a Rose. Rose me ajudou aí também no preenchimento me ajudou na hora de preencher, e eu sei que a missão dela é muito grande, porque é muita gente para atender, né, e os parentes tenham paciência, porque ela vai atender todo mundo, vai dar atenção aí. Ela foi encarregada dessa função e vai atender, está atendendo com propriedade, né. E outra coisa que eu queria, tirei até uma dúvida, que de repente alguém está no grupo aí e tem essa dúvida, lá no mapa de cultura eu comecei a me cadastrar, eu fiz o cadastro e não terminei porque eu comecei com a Rose me orientou a não concluir, deixar lá, né, até onde eu preenchi, e aguardar a resposta do certificado, né, da aprovação aí que queira o nosso Pai Tupã aí, que todo mundo seja contemplado aí, tá querendo fazer, né, a mudança, ajudar a sua comunidade, fortalecer nosso povo. E é isso aí. Obrigado, gratidão aí ao Eri. Maravilha. Só para vocês saberem, esse cadastro ele é aberto todo o tempo no site do mapa do Cultura Viva. Só que aí onde está a questão. Isso não chega, né, para os nossos povos. E foi exatamente por isso que a gente está fazendo essa articulação, para que todo mundo possa acessar. Então, dependemos também de vocês para compartilhar essa informação e para que a gente possa fazer o reconhecimento de todo mundo como ponto de cultura. Gente, eu acho que esse era o grande objetivo da live, dessa reunião aqui. Acho que a gente tem um grupo muito bom, e acho que nós podemos construir coisas muito importantes. Tenham paciência, a gente vai estar fazendo essa rodada com outras regiões, então a gente vai voltar, tem essa paralisação do carnaval, que aí fica mais difícil também, alguns povos entram em tradição, e aí a comunicação fica um pouquinho mais difícil, mas tudo que for acontecendo de atualização, a gente vai passar para vocês, e em breve, com fé em Deus primeiramente, e em nossos encantados de luz,
nós vamos conseguir acessar esse direito para todos nós, tá bom? Eu desejo uma boa tarde a todos, agradeço a atenção, eu agradeço o chamado, vamos entrar no grupo e vamos começar a discutir e acompanhar os processos em tempo real lá, todo mundo junto. Obrigado, gente. Nós que agradecemos. Até mais. Até. Valeu, gente. Até mais. Gente, valeu todos. Até mais. Boa tarde. Valeu, obrigado, gente. Valeu, foi um prazer. Valeu, meu irmão. Oi, Jean. Vai ter mais alguma mediação? Vai ter mais alguma articulação? A gente está aguardando alguém? Seu microfone está desligado, Jean. Desculpa, guerreiro. Eu estou dizendo, a live foi gravada, tem algumas informações aqui para passar para a Rose e incluir algumas pessoas no grupo. Só isso. Beleza, então, Jean. Eu vou só pegar a confirmação aqui com a Ana se a gente já pode encerrar, tá bom? E aí eu já te retorno aqui 1 minuto. Tá bom. Boa tarde, guerreiro. Te coloquei no grupo já, viu? Coloca lá. Foi eu que você falou? Não. Foi. Acabei de colocar, já. Pronto, tranquilo, meu irmão. Isso aqui pra gente é um desbloqueio grande, viu? Que bom, meu irmão. Fico feliz. Aqui a nossa cultura aqui é riquíssima na música, na dança. E a gente tem outras dificuldades. Isso vai ser bom pra gente tirar algumas dúvidas, né? E poder dar um avanço nessas situações. Com certeza. Com certeza. Inclusive, eu nem sei se eu me apresentei lá no início. Eu sou músico há mais de 20 anos. Conheço vários estados aí no Brasil através da música, através da minha luta. Eu tenho até um clipe no YouTube, gravado foi pela Lei Paulo Gustavo, de um projeto que eu ganhei, que chama-se Forró do Abaeté. Quem quiser pode até procurar lá no Google. No YouTube, aliás. No YouTube, tá também no Instagram. E no Instagram é da faixa ponto vaqueiro. No Instagram. Forró do Abaeté? Forró do Abaeté. Pode procurar lá no YouTube, que lá você vai encontrar crianças, jovens participando, figurante e outras coisas, entendeu? Que bonito. Mas, pois, muito obrigado, viu, Jean, meu irmão? Boa tarde a todos. Valeu, meu guerreiro. Valeu, até a próxima. Espero que a gente tenha mais oportunidade para que a gente possa estar dialogando cada vez mais sobre esses conhecimentos. Sim, Valeu, muito obrigado, meu irmão. Valeu. Cinco, 19. 6597.
Jean, tudo Oi. certo então, né? Tudo. Então só segura um pouquinho aí que eu vou pedir para encerrar a gravação da live e encerrar a live. Aí vai desligar para todo mundo, tá bom? Tá. Tá bom, valeu. Jean, foi muito bom, viu, meu irmão? Obrigado, meu irmão. Tamo Apesar que junto. eu tô aqui na aula, aqui, na sala de aula, com a garotada com o fone no ouvido, mas tá aqui para pegar bem aí, viu? Tá certo, meu irmão. Valeu, irmão. Qualquer coisa, manda mensagem. E eu quero ir aí na sua casa essa semana, viu? Pode Vai ter vir. corrida no sábado? Vai ter corrida no sábado? Vai. Pois eu vou riscar aí, viu? Pode vir, homem. Tá tudo certo. Tá em Tá casa. bom. Que já for. Que já foi.